Pessoal, é o seguinte, nós temos aqui uma excelente notícia para a campanha do, se Deus quiser, futuro presidente Flávio Bolsonaro, mas também temos algo extremamente preocupante que eu preciso da ajuda de vocês para compartilhar. Por isso eu peço, deixe o seu joinha desde já, compartilhe esse vídeo com todo mundo e inscreva-se no canal se for novo por aqui, tá bom? Olha só, a grande notícia que nós temos, a boa notícia, é essa. Flávio é mais competitivo que o pai diante de Lula, mostram pesquisas. Pela primeira vez nessa pré-campanha, a gente vê o Flávio Bolsonaro num cenário mais favorável do que estava, por exemplo, Jair Messias Bolsonaro em 2022, seu pai. É isso aí, vocês vão entender, ó. Agregados de pesquisas mostram que Lula aparece com 46% das intenções de voto no segundo turno, enquanto Flávio Bolsonaro registra 42%. Em 2022... a essa altura do campeonato, da pré-campanha, Lula tinha 60% ante a 37% de Jair Bolsonaro. Vocês se lembram disso? Eu me lembro muito bem. Bolsonaro, ele aparecia lá atrás nas pesquisas em relação ao Lula, já no período de pré-campanha. Cara, e isso me assustou na época. Eu me lembro que eu falei, caramba, será que tá assim? E aí a gente começou a duvidar das pesquisas, a dizer que eram compradas, manipuladas. Quer dizer, a gente sabe muito bem, né? Eu sou cético em relação a pesquisas, eu não acredito, eu não confio 100%, mas elas mostram aí uma tendência, tá? E se lá atrás, em 2022, a gente viu essa tendência tão astronômica, essa diferença tão astronômica entre Lula e Bolsonaro, colocando o Lula com 60% e o Jair com 37%, no final nós tivemos o quê? Uma diferença de 2 milhões de votos, nem isso talvez, né? 1% foi a diferença que deu a vitória ao Lula. E hoje nós temos uma diferença extremamente menor. A diferença para Bolsonaro era de incríveis 23% de Lula para Bolsonaro em 2022. Hoje, essa diferença do Lula para o Flávio, cara, é de incríveis 4%. Ou seja, basicamente está dentro da margem de erro. O que isso quer dizer? Um cenário pelo menos 5 vezes mais favorável do que era em 2022. Os números estão falando isso. É uma diferença de 20% a mais que Flávio tem. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Flávio tem uma rejeição muito menor do que o Jair. Porque, vamos falar a realidade, cara. Eu gosto muito do presidente Bolsonaro. Foi o presidente que o Brasil teve e que dificilmente terá novamente alguém ideológico, alguém que fala o que o povo quer ouvir, porque é o que o povo pensa. Pô, bandido bom é bandido daquele jeito, né? O pessoal que tem que pagar os pecados no presídio, não é colônia de férias. Enfim, foi tudo isso que realmente mostrou que o povo brasileiro estava do lado do Jair. Para mim, foi o melhor presidente da história do nosso país, disparado. Mas, por conta disso, ele tinha uma certa rejeição de uma parte do eleitorado, né? E aí teve a questão da pandemia também, teve a sinceridade do Jair, né? De falar um palavrão, falar com o coração, ser espontâneo. Então, essa era uma falha que ele não soube trabalhar, lamentavelmente. E o Flávio, cara, ele já não tem essas falhas, sabe? Ele, digamos, é mais contido, é mais centralizado, é mais político, digamos assim, sabe? O Flávio, ele fala mais com a cabeça, não tanto com o coração. Isso não quer dizer que ele mente, que ele engana, que ele não seja espontâneo. Não, é que ele escolhe melhor as palavras, né? O Jair já tem aquele jeitão dele, né, cara? O Jair já é, cala a boca aí, eu tô falando. Já é mais truculento, digamos assim, né? E, no momento polarizado que a gente vive, e no momento onde a esquerda tá aparelhada, com o sistema do lado, com a mídia do lado, com o consórcio, enfim, a gente precisa realmente de alguém com esse perfil, menos ideológico, menos combativo, né? Então a gente precisa tirar a esquerda. E os números mostram realmente que a chance é agora, com o Flávio. Foi a escolha certa. Mais uma vez, provou-se que Jair Messias Bolsonaro sabe o que faz. Cara, realmente o Brasil tem uma dívida impagável com esse homem. A gente vai resgatar o nosso país, vai resgatar a nossa democracia, e Jair Messias Bolsonaro, novamente, vai andar rodeado por onde quer que ele pise. Né? Não vai ter paz não, viu, Jair? O povo não vai te deixar em paz não, no bom sentido, tá, pessoal? Vamos lá. Agora a notícia preocupante, que eu peço que vocês me ajudem a compartilhar, é a seguinte. A gente sabia
que na campanha ia ser um jogo sujo muito grande da esquerda. Sempre foi assim e não ia ser diferente nessa, né? Só que eles começaram muito antes. E eles começaram com esse jogo sujo lá atrás. Olha só, PL, o partido de Jair Bolsonaro, aponta operação coordenada com gastos milionários em perfis falsos contra Flávio Bolsonaro. Essa notícia saiu na semana retrasada, tá? Que perfis falsos estavam impulsionando conteúdo, principalmente na Meta, Instagram, Facebook, contra Flávio Bolsonaro, mentindo, atacando a honra dele, e favoravelmente a Haddad e Lula. Só que hoje a gente descobriu, essa matéria trouxe aqui pra gente, que foi gasto muito dinheiro e é uma ação orquestrada que já está aí em vigor desde março, abril. Já faz tempo. O partido requer à Justiça Eleitoral a quebra de sigilo de dados da Meta para identificar patrocinadores de anúncios que atingiram 137 milhões de brasileiros. O Partido Liberal protocolou representação no TSE contra uma estrutura de perfis falsos que vem impulsionando conteúdos com críticas a seus filiados, com destaques para o senador Flávio Bolsonaro. A legenda sustenta que os anúncios pagos, veiculados entre março e o fim de junho, envolvem investimento estimado de 3 milhões de reais e alcançaram entre 77 milhões e 137 milhões de usuários no Facebook e Instagram. De acordo com o levantamento anexado à ação, foram mapeados 51 páginas responsáveis pela veiculação de 4.607 anúncios impulsionados no período. Isso aqui, segundo Alexandre de Moraes, é a definição de milícia digital. É isso aí. Perfis falsos criados, todos no mesmo período, impulsionaram, pagaram, injetaram 3 milhões de reais para impulsionar conteúdo contra Flávio Bolsonaro e favoráveis a Haddad e Lula. O que é isso? É a definição de milícia digital. É a tal famigerada milícia digital que Alexandre de Moraes fala faz tempo. Será que ele vai fazer alguma coisa sobre isso? Não vai, né? Será que essa informação vai ser divulgada na Globo? Também não vai. 137 milhões de pessoas foram impactadas por essas notícias falsas, por ataques e por críticas ao senador Flávio Bolsonaro. Quem pagou por isso? Quem impulsionou? Quem que criou essas centenas de perfis aí? 4.600 anúncios, 51 páginas. De onde veio esses 3 milhões de reais? Essas perguntas aí têm que ser respondidas até 16 de agosto, que é quando começa, de fato, a campanha eleitoral. Os responsáveis têm que ser identificados e punidos proporcionalmente ao que fizeram. E se eu não duvido nada, né? Mas eu como pré-candidato a deputado federal aqui para São Paulo, não posso fazer alegações ou acusações, né? Mas eu tenho uma ideia de quem possa ter feito isso. Você também tem? Deixa aí nos comentários. Não esqueça, compartilhe muito esse vídeo, deixe o seu joinha aí embaixo, não custa nada. E inscreva-se se for novo por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.